Meu filho me internou à força no manicômio, mas o psiquiatra descobriu que eu estava lucida. Deixe um comentário dizendo de onde está assistindo essa história. Vamos continuar? Boa história. Estou aqui parada em frente ao vidro blindado da sala de observação, vestindo um pijama hospitalar que cheira a desinfetante. As enfermeiras me observam como se eu fosse um animal perigoso, anotando cada movimento meu em suas pranchetas frias e impessoais. Minha boca está seca, amarga, com gosto de remédios que nunca pedi para tomar, mas que foram enfiados goela abaixo mesmo assim. Minhas mãos tremem, não de medo exatamente, mas daquela raiva fervente que sobe pela garganta e ameaça me sufocar a cada segundo. Do outro lado do corredor gelado deste hospício, meu filho Carlos está assinando papéis com uma caneta dourada cara e reluzente. Ele nem olha na minha direção enquanto condena a própria mãe ao esquecimento, como quem descarta um móvel velho e quebrado demais. A nora dele, Cláudia, está ao lado sorrindo, aquele sorriso falso de quem acabou de ganhar na loteria às custas do sofrimento alheio. Aos 72 anos, com cada ruga no meu rosto, contando uma história de sacrifício que ninguém se importou em ler até o fim. Passei uma vida inteira costurando roupas alheias até meus dedos sangrarem, limpando casas até minhas costas gritarem de dor insuportável. Criei esse menino sozinha, depois que perdi meu marido, economizei cada centavo como formiga, guardando para o inverno que nunca acaba. Meu nome é Marta, Marta Silva dos Santos, mas neste momento meu próprio nome parece pertencer a uma estranha que não reconheço mais. Marta, a mulher que trabalhou, feito condenada, que negou a si mesma tudo para dar tudo ao filho, virou apenas um estorvo inconveniente. Construí minha vida inteira ao redor daquele menino, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, até não sobrar nada de mim mesma. Não houve abandono dramático, não houve despedidas rasgadas, apenas uma erosão lenta da minha existência na vida dele e da família. Aniversários esquecidos que viraram tradição silenciosa, telefonemas cada vez mais raros até o telefone parar completamente de tocar. Antes de continuar minha história, gostaria de saber quem está do outro lado me ouvindo, quem está testemunhando esse pesadelo comigo. Comente seu nome e de onde você está assistindo. Me ajuda muito saber que não estou sozinha nessa loucura toda, nesse desespero imenso. E confira se você já está inscrito no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês, histórias verdadeiras. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando, até onde vão. Como cheguei aqui, neste inferno branco de paredes frias, tudo começou 3 meses atrás, quando o telefone tocou numa manhã de sábado. Era Carlos, meu filho, com aquela voz melosa de quem quer alguma coisa, mas tenta disfarçar com falsa preocupação e carinho mentiroso. Mamãe, faz tanto tempo, a gente precisa se ver, tenho saudades, quero que você conheça melhor a Cláudia e os planos que temos. Meu coração de mãe idiota e esperançosa pulou dentro do peito como cachorro que vê o dono depois de semanas de abandono e solidão. Pensei que finalmente, depois de anos de frieza e distância calculada, meu filho estava voltando para mim, me incluindo na vida dele. Ele apareceu na minha casinha humilde no interior de Minas, com a esposa, aquela loira de unhas compridas demais e sorrisos afiados. Cláudia elogiou tudo com entusiasmo exagerado e falso. A casa simples, o jardim de rosas, que cuido com carinho, até o bolo que fiz. Mas seus olhos não paravam quietos, vasculhavam cada canto como tasador, calculando valores e possibilidades de lucro rápido. Eles ficaram me visitando toda semana, durante 1 mês inteiro, trazendo presentes caros que nunca pedi e atenção que nunca me deram antes. Carlos insistiu que eu assinasse uns papéis só para facilitar. Mamãe, caso você precise de ajuda médica,
É só precaução, nada demais. Eu assinei, claro que assinei, burra velha confiante que fui, cega pela ilusão reconfortante de que meu filho finalmente me amava de volta. A primeira pista real de que algo estava terrivelmente errado veio numa tarde quando fui ao banheiro e deixei meu celular na mesa. Voltei e os vi debruçados sobre a tela iluminada do meu telefone, sussurrando baixinho e rindo daquele jeito cruel e conspirativo. Quando me viram, largaram o aparelho rapidamente demais, com aquela cara de criança pega, com a mão na lata de biscoitos proibidos. O que vocês estavam fazendo com meu telefone? Perguntei, sentindo pela primeira vez uma pontada de desconfiança subir pela espinha. Nada, mãe. Só verificando se estava funcionando direito. Você reclama tanto que trava. Carlos respondeu rápido demais, ensaiado demais. Mas eu vi o brilho estranho nos olhos dele. Aquele brilho que conheci quando ele era criança e mentia sobre ter quebrado alguma coisa. E foi assim que acabei aqui, trancada neste hospício como animal perigoso, dopada com remédios que não preciso, observada dia e noite. A doutora Renata, a única psiquiatra deste lugar, maldito que realmente olha nos meus olhos quando fala, parece desconfiada de algo errado. Ela me faz perguntas que nenhum dos outros médicos faz. Perguntas que testam minha memória, minha lucidez, minha conexão com a realidade. Dona Marta, me diga que dia é hoje, que ano estamos, quem é o presidente, quanto é 7 vezes 8, onde você nasceu, como chegou aqui. Respondo tudo certinho, cada detalhe preciso e claro, e vejo a sobrancelha dela franzir levemente em confusão crescente e investigativa. Não há nada de errado com a senhora, ela murmura baixinho, mais para si mesma do que para mim, folheando minha ficha com dedos ágeis. Esses laudos médicos que seu filho apresentou, eles não fazem nenhum sentido com o que estou observando aqui na minha frente agora mesmo. Meu coração dispara porque finalmente alguém está vendo a verdade. Alguém está percebendo que fui jogada aqui injustamente. Mas antes que eu possa contar toda a história suja e podre, antes que possa denunciar a armadilha que me prendeu, preciso voltar mais longe. Preciso explicar como uma mãe dedicada e trabalhadora virou prisioneira da própria ganância do filho que criou com sangue, suor e lágrimas. Nasci em Araçuaí, cidadezinha pequena demais para ter segredos, mas grande o bastante para te fazer sentir sozinha, mesmo rodeada de gente. Meu pai era ferreiro, homem de mãos calejadas e poucas palavras. Minha mãe costureira que trabalhava até os dedos sangrarem pela família. Aprendi desde cedo que mulher pobre não tem luxo de sonhar alto. Tem que manter os pés no chão duro e trabalhar até as costas quebrarem. Conheci meu marido João aos 18 anos num baile da igreja. Homem simples e honesto que trabalhava na construção civil ganhando pouco. Nos casamos sem festa grande, apenas uma cerimônia simples na igreja do bairro e um almoço modesto na casa apertada dos meus pais. Carlos nasceu 1 ano depois, bebê gordo e saudável que gritava a noite toda, mas que eu amava com cada fibra do meu ser cansado. João trabalhava de sol a sol, eu costurava em casa cuidando do menino, a gente juntava centavo por centavo, sonhando com dias melhores. Compramos essa casinha aqui em Araruama com muito sacrifício, economizando em tudo, comendo arroz e feijão, sem reclamar por anos seguidos. Carlos cresceu mimado, dentro das nossas possibilidades limitadas. Estudou em escola pública, mas sempre teve caderno novo e roupa limpa lavada. Quando ele tinha 15 anos, João morreu, infarto fulminante, que o derrubou no meio da obra como árvore cortada pela raiz de repente. Fiquei sozinha com um adolescente rebelde e contas que não paravam de chegar, costurando dia e noite para não perder a casa suada. Coloquei Carlos na faculdade fazendo faxina em 3 casas diferentes, as mãos inchadas de tanto esfregar chão alheio até brilhar reluzente. Ele se formou em administração, arranjou emprego bom em Belo Horizonte, conheceu Cláudia numa festa da firma
e esqueceu que tinha mãe. As visitas foram rareando como chuva em seca brava. Primeiro uma vez por mês, depois a cada 3, depois só no Natal apressado. Quando visitava, ficava ansioso, olhando o relógio caro no pulso bronzeado, inventando compromissos urgentes para fugir da minha companhia humilde. Cláudia nunca gostou de mim. Isso ficou claro desde o primeiro encontro gelado, onde ela mal disfarçou o nojo da minha casa simples. Ela vinha de família com dinheiro, estudou em colégio particular caro. Não entendia por que Carlos não cortava logo os laços comigo definitivamente. Os anos foram passando, fui envelhecendo sozinha naquela casa que construí com João, cuidando do jardim e das memórias que ninguém mais queria. Minha poupança foi crescendo aos poucos, economizando da aposentadoria mínima, juntando moedinha por moedinha, como formiga incansável e persistente. Não era muito, uns 200 mil reais que juntei em 40 anos de trabalho sem parar, sem férias, sem descanso, sem alegrias. A casa, avaliada em 300 mil pela localização boa perto da praia e do comércio, era meu único patrimônio real e concreto. Então voltamos para 3 meses atrás, quando Carlos apareceu de repente com aquele interesse suspeito e repentino demais para ser verdadeiro. As visitas semanais eram acompanhadas de cafezinho que ele mesmo preparava, insistindo que eu precisava descansar. Deixa que faço, mamãe. Comecei a me sentir estranha depois desses cafés, tonta, confusa, com a cabeça pesada, como se estivesse cheia de algodão molhado sufocante. Tinha lapsos de memória que nunca tive antes. Esquecia palavras no meio da frase. Tropeçava em tapetes que conhecia há décadas inteiras. Carlos filmava tudo com o celular, preocupado demais. Viu Cláudia, como ela está mal? Precisamos fazer alguma coisa urgente antes que piore. Um dia trouxe um médico em casa, doutor particular, de jaleco branco imaculado e maleta de couro cara que cheirava a dinheiro e falsidade. O homem mal me examinou direito, fez meia dúzia de perguntas, enquanto olhava mais para Carlos do que para mim, como se eu nem existisse. Diagnosticou demência avançada, recomendou internação imediata para minha própria segurança, disse que eu poderia me machucar sozinha em casa perigosamente. 2 dias depois, uma ambulância chegou na porta da minha casa às 6 da manhã, quando eu ainda estava de camisola confusa e assustada. Carlos tinha uma ordem judicial, papéis oficiais carimbados que eu tinha assinado sem saber, autorizando minha própria prisão disfarçada de tratamento. Me arrastaram para fora da minha casa enquanto eu gritava, berrava, implorava que me ouvissem, que eu estava bem, que era mentira. Os vizinhos olhavam pelas janelas fechadas, curiosos, mas indiferentes, pensando que a velhinha do número 53 tinha pirado de vez. Me jogaram nesta ambulância branca como caixão móvel, amarraram meus pulsos finos com faixas que machucavam minha pele frágil e enrugada. Carlos entrou comigo, segurou minha mão com aquele toque gelado e, sem amor verdadeiro, mamãe, é pelo seu bem, você vai melhorar logo. Mas seus olhos estavam vazios, mortos, já contando mentalmente o dinheiro que teria quando eu morresse ou fosse declarada incapaz oficialmente. Cheguei aqui no Instituto Psiquiátrico São Rafael, prédio antigo cinzento, que parecia saído de filme de terror com grades nas janelas todas. Me doparam com remédios fortíssimos logo na primeira noite, injeções que queimavam nas veias e me deixavam flutuando fora do próprio corpo. Passei uma semana inteira, zonza demais, para formar pensamentos coerentes, babando, tropeçando, parecendo exatamente a louca que diziam que eu era. Foi aí que a doutora Renata assumiu meu caso. Transferida de outro hospital, olhos atentos demais para deixar passar qualquer inconsistência médica. Ela reduziu meus remédios gradualmente, contra a ordem expressa que Carlos tinha deixado por escrito, exigindo que eu ficasse sedada sempre. Com a cabeça limpando aos poucos
como nuvem se dissipando depois da tempestade, comecei a recuperar minha lucidez perdida e roubada criminosamente. Doutora, eu não sou louca. Eu não tenho demência. Meu filho me trancou aqui para roubar minha casa e minha poupança. Eu implorei. Ela me olhou longamente, estudando meu rosto, como quem lê livro complexo e cheio de camadas escondidas nas entrelinhas sutis do texto. Vamos fazer uns exames completos, Dona Marta. Exames de sangue, de urina, neurológicos, testes cognitivos extensivos para ver o que realmente acontece. Os resultados demoraram uma semana angustiante de espera ansiosa e, quando voltaram, confirmaram algo que a doutora Renata já desconfiava fortemente: benzodiazepínicos em alta concentração no sangue, remédios pesados para a ansiedade e insônia que causam confusão mental quando usados em excesso. Dona Marta, alguém estava te dopando e, pelas quantidades encontradas, era diariamente, provavelmente na comida ou na bebida. Ela disse séria. Carlos, murmurei, sentindo a traição descer pela garganta como vidro moído, cortando tudo por dentro, rasgando qualquer ilusão de amor filial restante. O cafezinho que ele fazia, insistindo tanto que eu tomasse tudo até a última gota amarga. Aquilo não era cuidado, era veneno calculado. A doutora Renata, Deus abençoe aquela mulher de cabelos grisalhos e coração bondoso ainda intacto, decidiu me ajudar contra todas as regras. Ela sabia que se denunciasse abertamente, sem provas concretas, Carlos usaria os contatos e o dinheiro dele para encobrir tudo como sempre. Precisamos de evidências irrefutáveis, Dona Marta. Algo que ele não possa negar, nem comprar sua saída com advogados caros e mentirosos espertos. Descobri que meu celular tinha sido confiscado quando me internaram. Estava guardado num envelope pardo lacrado na administração do Instituto Gelado. A doutora conseguiu recuperá-lo para mim escondido, dizendo que era parte do meu tratamento terapêutico ocupacional de reintegração social progressiva. Quando liguei o aparelho velho com a tela rachada, depois de semanas desligado, vi dezenas de mensagens não lidas piscando insistentemente na tela. Mas o que me fez o sangue gelar nas veias, como rio congelado no inverno, foi descobrir que eu estava num grupo do WhatsApp. O nome do grupo era Herança Antecipada, com foto de emoji de cifrão dourado rindo, e os únicos membros eram Carlos, Cláudia e mais 3. Comecei a ler as mensagens antigas daquele grupo maldito e imundo, e cada palavra era uma facada certeira no peito, já dilacerado pela traição. Cláudia tinha mandado foto minha dopada, babando sentada numa cadeira de rodas que nem precisava, com a legenda: a velhinha tá decorando bem. Carlos respondeu com emoji chorando de rir. Ela não aguenta mais uma semana nesse ritmo. Logo assino a interdição e pronto, vendemos tudo. Meus dedos tremiam tanto segurando aquele celular que quase deixei cair no chão frio daquele quartinho minúsculo de hospício abandonado por Deus. Eles estavam rindo da minha dor, da minha confusão dopada, fazendo piada da minha miséria, como se eu fosse apenas obstáculo inconveniente demais. Quando essa velha morrer, a gente vende o terreno dela e some para a Europa. Viagem que sempre sonhamos, escreveu Cláudia, sem nenhum remorso aparente. A casa vale no mínimo 300 mil. A poupança dela deve ter mais uns 200 guardados. Isso dá 500 para a gente começar vida nova. Minha própria vida, meus 40 anos de trabalho escravo e sacrifício, reduzidos a 500 mil reais de passagem para sonho europeu deles. Continuei lendo. Cada mensagem pior que a anterior, cada palavra envenenada, matando aos poucos o resto de amor que tinha pelo meu filho. Os outros membros do grupo eram a irmã de Cláudia, 2 primos dela, gente que nem me conhecia, mas que ria das fotos como hienas. Tinha vídeos também, vídeos curtos que eles gravavam durante as visitas falsas e caridosas aqui no hospício cheio de almas esquecidas e abandonadas. Num deles,
Carlos fingia preocupação na frente da enfermeira, mas assim que ela saía, ele virava para Cláudia e fazia careta de nojo. Quanto tempo mais temos que vir aqui, fingir que nos importamos com essa velha inútil? Ele reclamava com raiva mal disfarçada e repugnante. Mas 2 meses no máximo, depois a gente pede declaração de interdição definitiva e põe ela num asilo público barato. Cláudia respondia fria. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enrugado e cansado, molhando a tela rachada do celular, que tremia nas minhas mãos frágeis como folhas secas. Mas o pior, o absoluto pior de tudo que descobri naquele grupo do inferno disfarçado de família, ainda estava por vir como tsunami devastador, rolando as mensagens mais antigas de 2 anos atrás, quando o grupo ainda tinha outro nome inocente qualquer. Encontrei algo impossível de acreditar. Um vídeo gravado por Carlos, bêbado numa festa de fim de ano, confessando algo que me fez o mundo inteiro parar de girar na hora. Vocês não sabem, mas meu pai não morreu de infarto natural, não. Ele estava começando a atrapalhar meus planos de mudar para a capital. Eu coloquei coisa no remédio de pressão dele durante uns meses, dobrei a dose. O velho estava ficando dependente demais, um peso nas costas. Quando ele caiu morto na obra, ninguém suspeitou de nada, atestaram um infarto fulminante causado por trabalho pesado e idade avançada demais. Minha mãe ficou com a pensão e a casa, eu me livrei do velho chato. Todo mundo ganhou no final. Carlos falava rindo naquele vídeo maldito. O celular caiu das minhas mãos dormentes, batendo no chão de cimento com estrondo seco, que ecoou no quarto minúsculo e abafado do hospício. Meu João, meu marido querido que morreu cedo demais, não tinha morrido de causas naturais, como todos pensaram durante 15 anos inteiros. Meu próprio filho, a criança que amamentei, que criei, que coloquei na faculdade com sangue e suor, tinha assassinado o próprio pai covardemente. E agora estava tentando me matar também, de forma mais lenta e burocrática, me trancando aqui até eu enlouquecer ou morrer de desgosto total. O quarto começou a girar, as paredes brancas e frias se fechando como caixão, o ar ficando rarefeito e pesado demais para respirar direito. Caí de joelhos no chão gelado, abraçando meu próprio corpo magro e frágil, balançando para frente e para trás como criança traumatizada demais. Você já descobriu que as pessoas que deveriam te amar, na verdade, te desprezavam há anos, planejando sua morte como negócio lucrativo qualquer? Como você reagiria se descobrisse que sua família inteira, o filho que carregou no ventre, conspirou não só contra você, mas matou seu marido? Se você está me acompanhando até aqui, deixa um comentário contando. Você também já foi traído por alguém que amava com toda a alma. Sua história importa para mim. Quero ler nos comentários. Quero saber que não sou a única trouxa que amou quem não merecia nada disso. A doutora Renata me encontrou naquele estado deplorável, encolhida no chão como animal ferido esperando a morte chegar e levar de vez. Dona Marta, o que aconteceu? Me conte. Ela pediu com voz suave e genuinamente preocupada, ajoelhando no chão frio ao meu lado tremendo. Mostrei o celular, com as mensagens, os vídeos, a confissão de homicídio guardada como troféu macabro num grupo de WhatsApp sobre herança suja. Vi a cor sumir do rosto dela, os olhos dela se arregalarem em choque e horror ao processar a extensão completa da maldade humana. Alice Pei. Precisamos denunciar isso imediatamente para a polícia. Esse homem é um assassino, confesso, e está cometendo cárcere privado ilegal com você agora. Mas espere, doutora. Eu falei segurando o pulso fino dela, com minha mão trêmula, mas determinada como nunca estive na vida inteira antes. Se formos agora com isso, ele vai contratar advogados caros, vai dizer que estava bêbado brincando, que o grupo é montagem, que sou louca. Ele tem dinheiro, tem contatos, tem uma empresa de fachada respeitável em Belo Horizonte. Os ricos sempre se protegem entre eles mesmos. Preciso de mais. Preciso de provas que ele não possa comprar saída.
Preciso destruí-lo do jeito que ele tentou me destruir, sem piedade. A doutora Renata me olhou por um longo momento tenso e silencioso, avaliando se eu estava realmente lúcida ou se a vingança tinha me quebrado. Dona Marta, vingança não traz seu marido de volta, não apaga o que seu filho fez, pode te destruir junto com ele no processo doloroso. Eu sei, doutora, mas não é sobre vingança vazia e suja, é sobre justiça. Sobre ele não poder fazer isso com mais ninguém nunca mais. É sobre meu João ter sua morte real revelada finalmente. Sobre outros idosos não serem trancados aqui por filhos gananciosos e cruéis demais. Vi algo mudar nos olhos dela. Uma determinação surgindo onde antes havia apenas preocupação profissional e ética médica tradicional e limitada demais. Ela tinha entrado na medicina para ajudar pessoas e aqui estava uma pessoa precisando de ajuda de forma que nenhum manual ensinava nas faculdades. Temos que ser muito cuidadosas, Dona Marta. Um passo errado e ele consegue te internar definitivamente ou pior, te silenciar para sempre, fatalmente. Começamos a planejar nos dias seguintes em segredo absoluto, conversas sussurradas rápidas durante os horários de visita do plantão médico noturno, sempre vazio. A doutora me deu acesso supervisionado ao computador da sala de terapia ocupacional, dizendo que era parte do meu tratamento cognitivo de reabilitação. Baixei todas as mensagens daquele grupo maldito, cada foto humilhante, cada vídeo de zombaria cruel, especialmente a confissão de assassinato de João. Salvei tudo num pendrive minúsculo que a doutora conseguiu esconder na bainha da minha calça velha, de pijama hospitalar, listrado e desbotado. Descobri também que havia uma neta, Júlia, filha mais nova de Carlos de um casamento anterior, que tinha dado errado anos atrás rapidamente. A menina tinha 18 anos, morava com a mãe dela em Contagem, nunca teve bom relacionamento com Cláudia, que odiava reconhecer a existência dela. A doutora conseguiu o contato dela através dos registros de emergência que Carlos tinha que preencher obrigatoriamente quando me internou aqui forçadamente. Júlia veio me visitar numa tarde chuvosa de quinta-feira. Cabelo colorido de roxo, piercing no nariz, cara de quem desafiava o mundo inteiro. Vó, eu não sabia que você estava aqui. Meu pai disse que você tinha pedido para se internar porque estava se sentindo confusa demais. Sentei com ela naquela salinha fria de visitas, segurei suas mãos jovens e macias, tão diferentes das minhas mãos calejadas e manchadas pelo tempo. Contei tudo, cada detalhe sujo e podre, mostrei as mensagens no meu celular escondido, os vídeos, a confissão sobre o avô que ela nunca conheceu. Vi a cara dela mudar conforme ia entendendo a dimensão completa da monstruosidade do próprio pai e da madrasta ambiciosa, que sempre odiou ela também. Aquele filho da puta, ela murmurou com os olhos marejados de lágrimas furiosas, tremendo de raiva como terremoto, prestes a devastar tudo pela frente. Ele fez isso com você, matou o vovô, e ainda tem coragem de me cobrar respeito, de dizer que sou rebelde problemática demais para a família. Júlia, preciso da sua ajuda, mas é perigoso. Seu pai não pode nem sonhar que você sabe de alguma coisa, ou ele pode te machucar também. Ela aí apertou minhas mãos com força jovem e determinada. Pode contar comigo, vó. Vamos ferrar com eles de um jeito que nunca vão esquecer jamais. Nas semanas seguintes, Júlia se tornou minha espiã e minha aliada no mundo lá fora que eu não podia alcançar trancada neste hospício maldito. Ela começou a frequentar mais a casa do pai, fingindo que estava tentando melhorar o relacionamento familiar tenso, sendo simpática com Cláudia falsa. Gravou conversas onde eles discutiam abertamente sobre quando eu ia morrer logo, sobre quanto valia cada item da minha casa simples e antiga. Descobriu que Carlos tinha falsificado minha assinatura em vários documentos além dos de internação, procurações que me davam como incapaz mentalmente total. Ele já tinha vendido alguns móveis antigos que eram do meu pai,
peças de madeira maciça que valiam dinheiro, embolsando tudo sem remorso algum. Estava negociando a venda da casa com uma imobiliária, dizendo que a mãe dele tinha demência avançada e ele tinha procuração legal para tudo. Júlia copiou todos esses documentos falsos, fotografou e-mails comprometedores no computador dele quando o pai saiu apressado para reunião importante de negócios. 3 meses depois da minha internação forçada, a doutora Renata finalmente conseguiu o que precisava para me tirar dali legalmente e com força. Novos exames psiquiátricos completos provando minha total lucidez mental. Exames toxicológicos mostrando que eu tinha sido dopada propositalmente com remédios pesados. Um relatório médico detalhado e técnico denunciando internação indevida e suspeita grave de cárcere privado criminoso com intenção de fraude patrimonial planejada. Ela levou tudo para um juiz amigo dela, homem sério e íntegro que odiava ver idosos sendo abusados por famílias gananciosas e cruéis demais. A ordem de soltura saiu em 24 horas. E com ela, uma investigação criminal sobre Carlos e Cláudia, por fraude e cárcere privado. Quando saí daquele hospício maldito finalmente livre, respirando ar puro da rua pela primeira vez em meses angustiantes, chorei como criança perdida achada. Júlia me abraçou forte na porta do instituto, chorando junto comigo. Vó, você é a pessoa mais forte que eu conheço, mais forte que todos nós. Fomos direto para a casa dela, em Contagem, longe de Araruama, onde Carlos não poderia me encontrar enquanto finalizávamos os preparativos finais da vingança. Porque ver ele preso não era suficiente. Queria que ele sentisse cada grama da humilhação que me fez sentir naquele hospício frio e esquecido. Queria que o mundo inteiro soubesse que tipo de monstro ele era, escondido atrás daquela máscara de empresário bem-sucedido e respeitável demais. Contratei uma advogada especializada em direito dos idosos. Mulher brava e competente que já tinha visto casos assim demais para ter piedade de filhos. Doutora Patrícia pegou todos os documentos falsos, as provas de dopagem, os prints do grupo de WhatsApp maldito, a confissão gravada de homicídio. Seu caso é sólido, dona Marta. Vamos processar ele criminalmente por homicídio, tentativa de homicídio, cárcere privado, falsificação e fraude patrimonial. Mas enquanto montávamos o processo legal, que levaria meses arrastados pelo sistema judiciário lento e burocrático demais, descobri algo perfeito. Carlos e Cláudia tinham marcado uma renovação de votos para dali 3 semanas. Festa grande num buffet chique e caro de Belo Horizonte luxuoso. Haviam convidado mais de 200 pessoas, gente importante da sociedade mineira, clientes da empresa dele, amigos ricos e influentes da alta classe. Júlia me contou que eles estavam gastando mais de 100 mil reais nessa festa ridícula. Dinheiro que provavelmente já tinham roubado vendendo minhas coisas. Vó, eles estão fazendo isso para mostrar status, para fazer contatos de negócios. É tudo fachada e aparência vazia. Nada de amor verdadeiro ali. Um plano começou a se formar na minha cabeça, cansada, mas ainda afiada. Um plano de justiça poética, servida gelada num prato de prata reluzente. Queria expor Carlos não em tribunal frio e vazio, onde só juízes assistem, mas na frente de todos que ele queria tanto impressionar sempre. Júlia adorou a ideia com entusiasmo juvenil e sede de justiça. Vó, isso vai ser épico. Ele nunca mais vai conseguir olhar para ninguém depois. Passamos as 3 semanas seguintes preparando cada detalhe minucioso da vingança mais doce e justa que eu poderia imaginar em toda a minha vida inteira. Júlia, que trabalhava com design gráfico freelancer, montou uma apresentação em vídeo com todas as provas organizadas cronologicamente e impactantemente. Começava com fotos minhas antes da internação, saudável e lúcida, depois durante dopada e babando, depois os prints das mensagens cruéis do grupo, os vídeos deles rindo de mim, zombando da velhinha inútil,
calculando quanto ganhariam com minha morte antecipada e conveniente para todos eles. E o grande finale devastador, a confissão em vídeo de Carlos bêbado, admitindo ter envenenado o próprio pai há 15 anos para acelerar a herança. Conseguimos um projetor profissional emprestado de um amigo da Júlia, que trabalhava com eventos corporativos em Belo Horizonte, mesmo na capital. A doutora Patrícia, minha advogada guerreira, entrou em contato com a delegacia de polícia, avisando que haveria uma confissão pública de homicídio relevante. No dia da festa maldita de renovação de votos falsos, me vesti com minha melhor roupa. Um vestido azul marinho simples, mas digno e limpo. Júlia me maquiou de leve. Apenas o suficiente para esconder as marcas que aqueles meses no hospício deixaram no meu rosto cansado e sofrido demais. Parecia uma avó normal indo a um evento de família. Ninguém imaginaria a bomba atômica de verdade que eu carregava naquela bolsa preta antiga. O buffet era ridiculamente luxuoso. Lustres de cristal pendurados no teto alto, mesas decoradas com flores caras que murcham em 2 dias desperdiçados, garçons de smoking servindo champanhe francês caro para gente que fingia sofisticação enquanto falava alto demais e ria estridente demais sempre. Carlos estava no centro do salão enorme com Cláudia, grudada no braço dele, ela usando vestido branco caríssimo, cheio de pedrarias brilhantes e vulgares. Ele me viu primeiro, e a cor literalmente esvaiu do rosto bronzeado dele, como tinta lavada por chuva forte e repentina demais para conter. Mamãe, como você? Ele gaguejou, tentando recuperar a compostura, enquanto Cláudia olhava confusa, ainda sem entender o perigo real ali. Vim prestigiar a festa do meu filho querido. Ué, ou mãe não pode vir celebrar a felicidade da família unida? Eu disse alto o bastante. Algumas cabeças viraram curiosas na nossa direção e vi Carlos calcular rapidamente se valeria a pena fazer escândalo me expulsando à força dali. Antes que ele decidisse, Júlia apareceu do outro lado do salão enorme, fazendo sinal discreto que o projetor já estava instalado e funcionando perfeitamente. A equipe do buffet, que Júlia tinha subornado com R$ 500 e uma história convincente de surpresa especial, estava pronta para ajudar nossa causa. Fui até o centro do salão bem devagar, cada passo medido e firme, apesar das pernas trêmulas, meu coração batendo como tambor de guerra. Peguei o microfone, que estava reservado para os discursos emocionados de convidados puxa-sacos, e subi no pequeno palco improvisado da festa caríssima. Boa noite a todos. Meu nome é Marta Silva dos Santos, mãe do noivo Carlos aqui, a mãe que ele tentou apagar da existência, literalmente. O salão começou a silenciar aos poucos, a música parou, os garçons ficaram parados como estátuas, 200 pessoas me olhando com atenção crescente total. Vim aqui hoje não para celebrar o amor falso desse casal, mas para mostrar quem eles realmente são por trás dessa máscara cara e podre. Carlos começou a avançar na minha direção com cara de ódio puro e desesperado. Mas 2 seguranças, que a da advogada tinha alertado, bloquearam discretamente. Júlia acionou o projetor, e a parede branca enorme atrás de mim se iluminou com a primeira imagem, eu sorrindo na minha casinha simples antes. Essa era eu há 4 meses, uma mulher de 72 anos, saudável e lúcida, morando tranquila na casa que construí com meu falecido marido. A próxima imagem me mostrava dopada numa cadeira de rodas no hospício, babando, olhos vidrados, parecendo exatamente a louca que eles queriam que fosse. E essa sou eu, uma semana depois que meu filho Carlos me internou à força num manicômio, alegando demência que eu nunca tive na vida. Gaspes chocados ecoaram pelo salão enorme e decorado, pessoas começando a sussurrar entre si, confusas e perturbadas com a revelação pesada e inesperada. Ele me dopava com remédios pesados no café
diariamente durante semanas. Me filmava confusa, falsificou laudos médicos para me trancar viva lá. Os prints do grupo Herança Antecipada começaram a aparecer na parede gigante, um por um, cada mensagem cruel ampliada para todos lerem claramente. Quando essa velha morrer, a gente vende e some para a Europa. A mensagem de Cláudia brilhava ali exposta para toda a sociedade mineira testemunhar. A velhinha tá decorando bem. Outro print com foto minha dopada. Carlos rindo com emoji de lágrimas. Não aguenta mais uma semana nesse ritmo. Cláudia tentou correr para desligar o projetor, mas Júlia bloqueou fisicamente, segurando a madrasta pelos braços com força vem e determinada feroz. Vocês viram que tipo de gente meu filho se tornou, rindo da minha miséria dopada, planejando minha morte como negócio lucrativo qualquer banal. Mas espera, que ainda tem mais, muito mais podre debaixo dessa superfície de empresário respeitável e casal feliz, eu anunciei com voz firme. O vídeo começou a rodar. Carlos bêbado numa festa confessando em áudio e vídeo claros demais para negar ou alegar montagem digital fabricada. Vocês não sabem, mas meu pai não morreu de infarto, não. Eu coloquei coisa no remédio dele durante meses. Dobrei a dose dele sempre. O velho estava ficando dependente demais, um peso nas costas. Quando ele caiu morto, ninguém suspeitou de nada. Atestaram um infarto natural mesmo. O silêncio absoluto que caiu naquele salão de festa era ensurdecedor. 200 pessoas processando que estavam celebrando um assassino confesso e frio. Meu filho matou o próprio pai há 15 anos para acelerar herança e agora tentou me matar também, dopando e trancando num hospício isolado. Carlos estava branco feito papel, suor escorrendo pela testa, olhos arregalados de pânico puro, vendo sua vida inteira desmoronar em tempo real ali. Cláudia chorava tentando esconder o rosto, não de remorso, mas de vergonha social, devastadora de ser exposta como golpista cruel na frente de todos. As pessoas começaram a filmar com celulares, dezenas de câmeras apontadas para o casal maldito, gravando cada segundo da destruição pública e merecida deles. Eu trouxe cópias de todos os documentos falsos que ele forjou, dos exames provando que fui dopada, do relatório médico atestando minha lucidez total. Minha advogada está aqui presente com tudo para apresentar às autoridades. E olha só que conveniente, a polícia acabou de chegar também agora. 2 delegados entraram no salão, acompanhados de 4 policiais, caminhando direto para Carlos e Cláudia, enquanto a multidão abria caminho chocada demais. Carlos Silva dos Santos e Cláudia Mendes Silva, vocês estão presos por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, cárcere privado e fraude, anunciou o delegado. As algemas clicaram nos pulsos bronzeados deles. Aquele som metálico tão doce quanto música sinfônica para meus ouvidos sedentos de justiça finalmente. A festa cara e luxuosa virou delegacia improvisada, convidados filmando tudo, enquanto o casal era arrastado para fora, algemado e humilhado publicamente ali. Desci do palco com pernas bambas, mas cabeça erguida, passando por pessoas que me olhavam com mistura de choque, pena e respeito profundo crescente. Júlia me abraçou chorando de alívio e vitória. Vó, você conseguiu. Você ferrou com eles do jeito que mereciam. Você é minha heroína sempre. Os vídeos da festa viralizaram em menos de 2 horas, espalhando pelas redes sociais como fogo em mato seco de verão prolongado e quente. Empresário confessa assassinato do pai e tentativa de homicídio da mãe em festa de casamento luxuosa. As manchetes gritavam em todos os jornais online. Vídeo chocante mostra filho dopando mãe idosa para roubar herança. Mãe se vinga expondo tudo em festa, com 200 convidados. Outro site anunciava. A empresa de Carlos perdeu todos os clientes importantes em 48 horas. Ninguém queria associar nome com assassino, confesso de parricídio cruel. A igreja onde eles congregavam aos domingos, fingindo piedade cristã,
os expulsou publicamente da congregação por conduta imoral e criminosa inaceitável grave. Os amigos ricos e influentes sumiram como ratos fugindo de navio afundando, bloquearam nas redes sociais, fingiram nunca ter conhecido o casal maldito. Cláudia foi despejada do apartamento chique que tinha comprado com dinheiro roubado vendendo minhas coisas. Banco tomou tudo de volta rapidamente mesmo. A família dela, envergonhada pela exposição nacional do escândalo sujo, cortou todos os laços e mudou até sobrenome para não ser associada mais. O julgamento foi rápido porque as provas eram incontestáveis demais. Videoconfissão, mensagens, laudos médicos, exames toxicológicos, documentos falsos, tudo. Carlos foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado do pai, mais tentativa de homicídio e cárcere privado da mãe idosa. Cláudia pegou 15 anos como cúmplice consciente em todos os crimes, sabia de tudo e participou ativamente de cada etapa da conspiração suja. Perdi a conta de quantas entrevistas dei depois, programas de TV, revistas, podcast, todo mundo querendo ouvir a história da avó que se vingou. Virei símbolo de resistência para idosos Brasil afora. Recebia cartas emocionadas de gente que sofria abusos de famílias, mas não tinha coragem de denunciar. Processei Carlos e Cláudia, civilmente também, recuperei tudo que tinham vendido ou tentado vender, mais indenização por danos morais e psicológicos causados. O juiz foi generoso, considerando a gravidade do caso. Me deu indenização de R$ 500 mil, além de recuperar minha casa e poupança intactas. Doei metade desse dinheiro para instituições de proteção ao idoso, abrigos, projetos de lei contra abuso financeiro de familiares gananciosos e cruéis. A outra metade guardei para viver com dignidade os anos que me restam, sem depender de ninguém, sem temer ser descartada como lixo velho novamente. Júlia veio morar comigo na casinha em Araruama, transformamos o quarto vazio em estúdio de design gráfico para ela trabalhar de casa confortavelmente. Ela cuida de mim com amor verdadeiro, não obrigação falsa ou interesse financeiro, apenas afeto genuíno de quem reconhece valor em pessoas idosas. Reformamos a casa com parte do dinheiro, pintamos as paredes de amarelo claro que ilumina tudo, plantamos novas rosas no jardim revitalizado e florido. Nas tardes de sábado, fazemos bolo juntas na cozinha enquanto ouvimos música sertaneja antiga que me lembra tempos mais simples e menos dolorosos sempre. Carlos me escreve cartas da prisão federal de segurança máxima onde está trancado com outros criminosos perigosos, implorando perdão que nunca vai chegar. Mamãe, eu errei, eu estava cego por ganância. Por favor, me perdoa, eu ainda sou seu filho, eu preciso do seu perdão para seguir vivendo. As cartas chegam toda semana em envelopes amassados e sujos, escritas com letra trêmula de quem chora enquanto escreve palavras vazias tarde demais. Nunca abro. Jogo direto no lixo sem ler, porque filho meu morreu no dia que botou o veneno no café do próprio pai covardemente e friamente. Filho meu morreu quando me dopou e me filmou babando para rir com a esposa cruel, quando me trancou num hospício como bicho inconveniente demais. Tem gente que me pergunta se não sinto pena, se não tenho remorso de ter destruído meu próprio filho publicamente dessa forma tão brutal. Respondo sempre a mesma coisa. Eu não destruí meu filho, ele se destruiu sozinho, com as escolhas podres que fez guiado por ganância e maldade. Eu apenas mostrei para o mundo quem ele realmente era por baixo da máscara, apenas fiz justiça pelo homem que amei e foi morto covardemente. Cláudia também escreve às vezes cartas mais raivosas culpando a mim por ter arruinado a vida perfeita que estavam construindo juntos com dinheiro sujo. Se a senhora tivesse morrido quieta no hospício como planejado, nada disso teria acontecido, nós estaríamos felizes agora vivendo na Europa livre. Essas cartas eu leio e rio, porque mostram que mesmo na prisão fria,
ela ainda não entende que o problema nunca foi eu estar viva demais. O problema foi achar que podia destruir vidas alheias sem consequência, que idosos são descartáveis, que família é apenas banco para sacar dinheiro fácil. Hoje, aos 73 anos completados mês passado, com festa pequena mas alegre, acordo sem medo de ser envenenada ou dopada novamente nunca. Tomo meu café da manhã, preparado por Júlia ou por mim mesma, olho pela janela, o jardim florido e sinto uma paz que não conhecia antes. É uma paz que vem não de vingança cumprida, mas de justiça finalmente feita, de dignidade recuperada depois de tanto tempo perdida e roubada. Meu João pode descansar em paz agora, sabendo que a verdade sobre sua morte saiu da escuridão para a luz, finalmente depois de 15 anos. E eu posso viver meus últimos anos sem olhar por cima do ombro, sem assinar papéis que não entendo, sem confiar em quem não merece confiança. As rosas no jardim florescem mais bonitas a cada temporada, como se a própria terra sentisse que a casa finalmente está livre de energia ruim. Júlia trouxe um gatinho rajado que adotamos do abrigo municipal. Chamamos ele de João em homenagem ao meu marido, que amava bichos de estimação sempre. Nas noites frias de inverno mineiro, nos sentamos na varanda pequena tomando chá quente e olhando as estrelas brilharem no céu escuro e limpo. Ela me conta sobre os namorados, os projetos de trabalho, os sonhos dela de abrir estúdio próprio, e eu escuto com atenção verdadeira e carinho real. Às vezes vêm repórteres querendo atualização da história, saber como estou vivendo depois de tudo que passei naquele período sombrio e terrível. Conto sempre que estou bem, melhor do que estive em décadas, rodeada de amor verdadeiro e não falso, de respeito genuíno e não fingido demais. Que descobri tarde demais que família não é quem tem seu sangue, necessariamente, mas quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Júlia não tinha obrigação nenhuma de me ajudar. Poderia ter ficado neutra, ter protegido o pai, mas escolheu o certo mesmo sendo mais difícil sempre. A doutora Renata virou amiga próxima, vem almoçar aqui todo mês trazendo vinhos baratos e risadas altas que ecoam pela casa inteira alegremente. Ela diz que meu caso mudou a forma como ela avalia pacientes idosos agora, sempre desconfiando de internações familiares, suspeitas demais e repentinas. Já impediu 3 casos parecidos no hospital onde trabalha. Idosos sendo dopados por famílias gananciosas, querendo acelerar heranças de forma criminosa. Minha história virou até tema de TCC de estudantes de Direito e Assistência Social. Exemplo de como o sistema falha em proteger vulneráveis sempre. Recebi convite para falar no Senado sobre projeto de lei de proteção patrimonial de idosos. Fui de ônibus, mesmo com Júlia querendo pagar avião. Falei para a sala cheia de políticos sobre como fui dopada, trancada, roubada pelo próprio filho, enquanto o sistema não tinha mecanismos para me proteger. Chorei na tribuna, lembrando das outras velhinhas que conheci no hospício, sem família ou com famílias que as abandonaram lá para sempre sem visitas. Quantas delas estão lá, não por doença real, mas por serem inconvenientes, por terem bens que alguém cobiça, por serem descartáveis demais aos olhos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora, internações psiquiátricas de idosos precisam de avaliação médica independente obrigatória, sempre antes de confirmar. Foi batizado oficialmente de Lei Marta, homenagem que me deixou sem palavras na hora, olhos enchendo de lágrimas, de emoção e realização profunda. Quando saí do Senado naquele dia ensolarado de Brasília quente, uma senhora idosa me abordou na calçada, segurando minha mão com força tremenda. "Obrigada", ela sussurrou chorando. Minha filha estava tentando fazer o mesmo comigo, mas depois da sua história, eu tive coragem de denunciar finalmente. Nesses momentos, entendo que tudo valeu a pena. Cada lágrima no hospício frio, cada noite de medo,
cada momento de dor dilacerante e solitária. Porque minha dor não foi em vão. Virou escudo para outras pessoas. Virou lei que protege vulneráveis. Virou história de resistência e coragem. Você já passou por algo parecido com gente que deveria te amar, mas só queria seu dinheiro, sua casa, sua morte conveniente e lucrativa. Como você lidou com essa traição devastadora? Conseguiu perdoar ou a mágoa ficou como cicatriz permanente, lembrando sempre da dor infligida cruelmente? Você acha que fui longe demais ao destruir publicamente meu filho daquele jeito? Ou acha que justiça às vezes precisa ser pública e didática? Se você descobrisse que quem te criou na verdade sempre te desprezou e matou alguém que você amava, conseguiria simplesmente perdoar e seguir. Obrigada por me ouvir até o final desta história longa e dolorosa. Cada palavra aqui é verdadeira. Vivi cada segundo desse pesadelo, acordada sempre. São histórias de pessoas reais que passaram por situações extremas de traição familiar e encontraram força interior para resistir e buscar justiça. Se esta história tocou você de alguma forma profunda, por favor, se inscreva no canal, que posto histórias reais toda semana aqui neste espaço. Histórias de superação contra todas as probabilidades, de vingança justa e merecida, de justiça finalmente servida, fria mas satisfatória, no final sempre. E me conta nos comentários sinceramente, você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por abuso de familiares gananciosos e cruéis? O que você teria feito no meu lugar? Teria exposto publicamente ou buscado justiça silenciosa nos tribunais sem envolver sociedade inteira testemunhando? Adoro ler suas histórias também nos comentários. Cada uma me ensina algo novo sobre resistência humana e capacidade de sobreviver ao inimaginável sempre. Clique nos vídeos que aparecem na tela agora para mais histórias emocionantes que vão te fazer refletir sobre família, lealdade e traição complexa. Até a próxima história e lembre-se, você nunca está sozinho na dor, sempre tem alguém que passou por algo parecido e sobreviveu para contar.